Arro, pessoal, bom dia. Hoje é sábado, dia de Saturno. Continuamos com a lua minguante no signo de Touro, que convida ao autocuidado, a olhar para dentro, a fazer a revisão ali dos últimos dias, né? Lembra que estamos na lua minguante, que convida a uma preparação para a próxima lua nova, que vai ser bem forte, lua nova em Leão. Bom, falando em Leão, às 7h07 da manhã, logo cedo, a Lua faz uma quadratura com o Mercúrio retrógrado. Então amanhã pode ser um pouco atribulada. Não para você que está me ouvindo aqui, né? Você que me ouve cedo, você que ouve aí tomando seu café da manhã, enfim, você já fica ali avisada, avisado e não precisa cair ali nos truques, nas peripécias do Mercúrio retrógrado. Por quê? Bom, o Mercúrio está retrógrado. Novamente, não é que é uma coisa necessariamente ruim, mas ele pode trazer aí aquelas coisas que estressam a gente, principalmente se o seu mapa está sendo estressado pelo Mercúrio, como no meu caso. Né? Eu tenho o Mercúrio em Aquário, o Mercúrio está em Leão, o Mercúrio retrógrado em Leão está fazendo oposição ao meu Mercúrio. Então por aqui tem acontecido bastante coisinhas assim do dia a dia envolvendo tecnologia. Hoje de manhã eu acordei, né, com o ventilador fazendo um barulho muito esquisito. Não sei se aconteceu alguma coisa ali no motor, então já veio aquele estresse, já falou, putz, vou ter que ver aí como arrumar esse ventilador. Então as coisas vão acontecendo, né? Mas o principal aqui, que a gente tem que tomar cuidado, ficar de olho, é com ruídos de comunicação, né? Conflitos na comunicação nesse sábado de manhã. Então, muita atenção. Às vezes, saiba que o silêncio ele é muito amigável, né? Muito convidativo. Aliás, fica aí essa dica, né? Se você não tem momentos de silêncio, que tal começar a colocar? E quem sabe esse sábado de manhã é uma oportunidade. Eu acabei de ler ali um trecho, né, de um livro que eu estou lendo, justamente chamado O Poder do Silêncio, de um monge tibetano. E aí, né, é uma coisa que aqui no Ocidente não é muito agradável, né, não é muito comum. As pessoas no Ocidente não apreciam muito o silêncio, porque se a pessoa fica no silêncio, ela já vai colocar um rádio, uma televisão, alguma coisa ali para preencher aquele espaço. Fora que a gente sabe que numa grande cidade dificilmente você encontra um lugar assim com silêncio. Mas se a gente consegue silenciar o nosso interior, a gente consegue encontrar uma paz que a gente não encontra fora, né? Porque a paz ela tem que vir de dentro, a paz ela tem que ser criada dentro da gente. Então, primeira dica, né? Cuidado com atritos, conflitos na comunicação. A parte do deslocamento, trânsito também pode ter ali algum estresse, alguma coisa assim, mas principalmente cultive o silêncio. Até porque, eu já comentei aqui, né, o Mercúrio retrógrado ele é um convite a revisões, ele é um convite a gente olhar para dentro. Então, já que a Lua está se estressando com o Mercúrio, faça essa pequena pausa e olhe para dentro. Até porque hoje, sábado, temos aquela quadratura do Sol com Quirón, que fica exata às 9h48 da manhã. Então, esse é o momento exato da quadratura, mas que vai reverberar aí pelo fim de semana inteiro, né, já que é o Sol, até um pouquinho mais, segunda. E aí, essa quadratura de Sol com Quirón vem trazer à tona aí feridas. Lembra que Quirón fala sobre nossas feridas, algumas dores. E o Sol, tudo que ele toca, ele ilumina, ele ativa. Só que dessa vez é uma quadratura, então ele está tocando ali de uma forma um pouco mais dura ali, né? Às vezes trazendo à tona alguma ferida que pode vir através de um sonho. Eu já tive ali, né, alguns insights de sonho. Então fica de olho, né? Porque o sábado ele podem vir eventos. E veja, né, essa manhã ela é até mais forte para isso. Alguma coisa que acontece, alguma palavra que é dita que de repente toca aí alguma ferida, ilumina a ferida. E aí a dica que eu dou para todo mundo é: se doeu, né, se chegou um ponto ali que doeu, procura trabalhar essa dor, procura identificar o que está acontecendo. Eu vou dar um exemplo físico, aliás, pessoal, tá rolando promoção na Duterra, tá? Então eu já compartilhei lá no meu grupo da Duterra, no Instagram, promoções incríveis ali do perfume masculino, um perfume totalmente natural, alguns óleos ali como cedro, eucalipto, enfim. E eu queria falar por quê. Teve essa semana passada, eu acordei assim com uma dor no dedão muito forte, muito me relembrando uma época lá atrás, 1000 anos atrás, quando eu usava sapato social, né, que eu não gostava do sapato social, mas enfim, tinha que usar. E eu sofri muito com unha encravada, né, a ponto de ter que arrancar a unha, enfim, foi um terror aquele momento, né? E olha só, nessa semana que passou, eu acordei de madrugada o dedão doendo, né, e também porque eu tinha andado muito, caminhado muito, pedalado, feito um monte de coisa,
E aí já veio aquela coisa, aquela lembrança, né, do sofrimento que foi, porque unha encravada ninguém merece, né? Quem já teve sabe que realmente é uma coisa complicada. Mas olha só, eu tenho uma pomadinha aqui da Duterra chamada Correct X. O que eu fiz? Comecei a passar essa pomada, mas não deu 2 dias, sarou totalmente. Então aquela inflamação no dedão que estava ali e que poderia se ir piorando, né, ter um maior problemão, com um dia, na verdade, já começou a diminuir a dor, 2 dias parou, já não sei mais o que é dor no dedão. Isso com uma pomadinha que tem plantas anti-inflamatórias, né, como frankincense e assim por diante. E eu não estou falando esse exemplo à toa. Eu estou falando esse exemplo porque uma dor física me chamou a atenção para um ponto, ali o dedão, que eu tinha que olhar e tinha que colocar ali, fazer um tratamento, tinha que corrigir alguma coisa. É assim a dor emocional, psíquica. Então, se alguma situação, se alguém falar alguma coisa, se, enfim, acontecer alguma coisa que traga à tona alguma dor, lembra que, legal, você fala, pô, tô enxergando um ponto de dor ali, deixa eu dar uma atenção para ele. E que inclusive é tão legal que a mesma planta, né, no caso dos óleos essenciais, as mesmas plantas que ajudam fisicamente com questões anti-inflamatórias e assim por diante, também ajudam psicoemocionalmente, porque elas também trabalham a questão psicoemocional. Então, se vier alguma dor, se você identificar algum ponto de dor, lembra que é legal, né? É legal porque se a dor está ali e você agora está identificando, tá? Ela está chamando a sua atenção, é uma possibilidade maior de cura. E claro, se precisar de ajuda, bora lá fazer um atendimento, vamos mergulhar ali na sua vida, no seu mapa, em tudo que está acontecendo e dar todas as dicas possíveis aí para essa melhora. Bom, e aí, meio-dia e 36, a gente vai ter um aspecto muito interessante, especialmente para quem tiver um pouco mais na produtividade ou até na questão física, né? Porque, embora estejamos numa lua minguante, a gente vai ter um trígono com Marte, meio-dia e 36. E esse trígono com Marte, obviamente, ele começa a se formar até pela manhã, né? Então, claro que eu vou aproveitar para treinar bastante de manhã, né? Fazer aquele bem para o corpo e aí já pegar, né, esse trígono com Marte. E o início da tarde vai ter essa energia também. Então, se você tiver algum trabalho a fazer, se você tiver alguma coisa ali importante a fazer, seria legal, né, você dar conta disso. Aproveitar que o Marte está em Virgem, é um Marte trabalhador, produtivo, tem método, né, pode ser uma coisa legal. E a Lua em Touro também convida essa questão do trabalho. Aliás, ontem à noite, finalmente, a gente ficou aqui planejando, já temos até datas para começar a ter evento aqui. Então, pessoal, você que é aqui da região, ou mesmo que não seja da região, mas tem possibilidade de vir presencialmente aqui, já fica ligado que tá ali, tá? Já tem data, eu não vou falar aqui ainda porque a gente quer, né, fechar ali tudo bonitinho, mas já tem data aqui para fazer, já tem temas, eu quero fazer uma coisa bem legal, assim, eu sei que muita gente gosta das lives, eu quero continuar com as lives, obviamente, mas aqui eu quero fazer uma coisa um pouquinho mais detalhada, né? Ter a opção da pessoa ter o mapa dela, eu mostrar, né, no mapa dela onde vai cair os pontos. Tem dois temas que eu já quero trabalhar bastante, que é o Júpiter em Câncer e como você pode aproveitar, porque veja, foi ontem mesmo, eu fiz um atendimento e a pessoa está passando por um Júpiter no meio do céu. E assim, pessoal, Júpiter é um planeta que fica um ano em cada signo, ele tem um ciclo de 12 anos. E Júpiter é um planeta de oportunidade, de expansão. Mas veja, a oportunidade não é assim, só que a oportunidade vem, a gente tem que também criar a oportunidade. E se você tem um planeta que é tido desde a antiguidade como o grande benéfico, e ele está passando por uma área do seu mapa, muito, muito importante você saber, né? Pô, ele está passando na minha área do dinheiro, deixa eu ter oportunidades aí de aumentar o fluxo financeiro, de melhorar a questão do dinheiro. Ah, ele está passando na minha casa da carreira, né? No caso da pessoa que eu atendi ontem, está na casa da carreira. Falei, então aproveita, cria essas oportunidades, inclusive fazendo os links lá que eu vi, né, com a Casa 7, de parcerias e assim por diante. Cria essas oportunidades para a carreira. E não que depois, porque assim, o Júpiter fica um ano em cada signo, então quando ele sair daquela casa, só volta daqui a 12 anos. Não que a pessoa vai ficar sem crescimento na carreira por 12 anos, mas ela pode aproveitar aquele período, esse ano específico, como um grande fermento, né? O Júpiter é um grande fermento para poder impulsionar um crescimento. Então eu quero fazer uma reunião aqui para a gente falar sobre o Júpiter em Câncer e como aproveitar melhor essa energia, olhar no seu mapa onde está acontecendo essa passagem, né? E depois
o Saturno em Áries, né? Porque o Saturno em Áries, ele também a gente é importante saber porque ele traz os desafios, ele traz o convite aí a gente melhorar alguma coisa. E nisso ele pode trazer alguma bronca para a gente. Então também é importante saber onde Saturno está. Enfim, só para falar que a gente aproveitou, inclusive trabalhou ontem à noite para começar a determinar algumas datas, temas interessantes, e hoje provavelmente a gente continua falando sobre isso. Então, para quem for aproveitar também para fazer exercício, maravilhoso, né? Aquele sábado à tarde, dar aquela corridinha, um passeio na natureza, tudo isso vai ser muito, muito bom. E 14 e 13, a Lua fala bem com os nodos lunares, cabeça e cauda do dragão. E por que que isso é muito interessante também? Porque amanhã, domingo, aliás, amanhã, domingo, estou aqui também, né? Todo dia de domingo a domingo, a gente está aqui conversando. Amanhã, domingo, a Lua vai entrar em Gêmeos, né? Só para avisar já todo mundo, logo cedo a Lua entra em Gêmeos e ela faz vários aspectos de poder, né? Ela vai falar com praticamente aí os 3 transpessoais. Então a Lua vai se movimentar bastante, tudo pela manhã. Ó. Tudo pela manhã, a Lua já chega e já ativa todo mundo, a gente fala mais sobre isso amanhã. Mas também amanhã o Marte faz uma conjunção com a cauda do dragão. Então esse fim de semana também é um fim de semana de limpeza kármica, de deixar algumas coisas para trás, de cortar laços, aprisionamentos, coisas que podem estar atrapalhando. Né? Então veja, algum comportamento inconsciente, alguma coisa do passado. Pessoal, perdão, né? Quem tem que perdoar, aproveita esse fim de semana. Né? Ó, veja, talvez sirva para alguém ali, né? Uma pessoa que no passado te feriu muito, olha ali o Quiron sendo trazido à tona, e que ficou aquela mágoa, aquele aprisionamento com aquela pessoa. Né? E aí, hoje, esse fim de semana, entre hoje e amanhã, pode ser aquela oportunidade de olhar para essa dor, olhar para essa ferida, falar, beleza, né? Tem essa ferida aqui, e trazer o perdão. Né? Porque o perdão ele é uma libertação para quem perdoa. Né? Mas aí sobre isso falaremos mais amanhã. Mas só saiba que hoje a Lua toca os nodos lunares de forma harmônica e amanhã o Marte vai lá e ativa essa cauda do dragão, trazendo aí a limpeza do passado. Pessoal, é isso. Temos então esse sabadão. Se você está aqui, lembra, deixa seu comentário. Quero saber se eu não estou falando sozinho aqui no fim de semana, né? Porque tem uma galera que não ouve no fim de semana e eu sei, né? Pelas estatísticas. Então, se você está aqui, mostra que você está aqui, comenta para eu ver sua carinha ali. Vai ser muito legal. E estamos lá no Instagram. A gente vai conversando. E quem quiser entrar nesse mundo dos óleos essenciais, onde você pode ter um produto que te ajuda fisicamente, mas também emocionalmente, espiritualmente. Para quem trabalha espiritualidade sabe que as plantas, né, ajudam muito a gente. Eu estava mesmo vendo também um xamã cientista, né, falando ali sobre a questão da copaíba e como a copaíba, o óleo de copaíba pode ser utilizado como proteção energética, limpeza energética. Tudo isso depende do quê? Da sua intenção, da sua ativação. Então, olha só, o único vidrinho vem ali com um produto da natureza, né, uma bênção da natureza, que é ótimo para o seu corpo físico, né, com inúmeros estudos e pesquisas, né, do beta-cariofileno, então traz um monte de coisa. Também traz um aroma maravilhoso que lembra a floresta, né? Então, para quem gosta ali dos cheiros, traz esse aroma maravilhoso e traz toda essa questão energética para ser trabalhada. Né? Então, você pode ali dar colocar uma intenção, colocar uma gotinha de copaíba na mão, sentir aquele aroma e pedir com que a planta faça uma limpeza energética no seu campo, né? E também traga uma proteção energética. Aliás, se eu não me engano, estou relembrando aqui, acho que vou ver sobre isso, porque em um dos livros de aromaterapia emocional, eu vi que a copaíba também trabalha questões de antepassados, né? Limpeza desse tipo. Então, eu vou até relembrar sobre isso e falar sobre isso lá no Instagram. Então, segue lá no Instagram, se você não está lá ainda, corre lá, porque se você gosta da conversa daqui, né, da nossa troca de ideia aqui, você vai gostar lá no Instagram também. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, Harion. Um ótimo sábado.